pessoal! Hoje a gente vai ter aula de violão! Brincadeira. Bora falar de meta-análise. Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês de como interpretar os diversos elementos da meta-análise e como exemplo eu vou usar esse estudo aqui que está no vídeo de vocês, que eu fiz em parceria com minha querida colega Crisiele Tomelleri. Nesse estudo, a gente buscou identificar se o treinamento de força tem potencial de reduzir marcadores inflamatórios em adultos mais velhos. Os elementos que a gente vai interpretar então são o Forest Plot, que é o gráfico principal da meta-análise, uma análise de subgrupo, que normalmente é apresentada em tabela, mas pode ser apresentada em gráfico também, o fluxograma de seleção dos estudos e o funnel plot, que é utilizado para análise de viés de publicação. Bom, então, primeiro os componentes do Forest Plot, a gente tem aqui o SMD, que significa Standardized Mean Difference, isso é a diferença média de um grupo para o outro padronizada pelo desvio padrão. Então aqui a gente vai ter a variável TNF-alfa, que foi uma que a gente utilizou nesse estudo, e o 95% de intervalo de confiança. Basicamente, a gente tem aqui a escala, né? Então, de 0 ao 4 para a direita, eu tenho um aumento para o grupo controle, e do 0 ao 4 para a esquerda, eu tenho um aumento para o treino resistido. E normalmente dentro aí dos parênteses a gente coloca também o N que foi analisado em cada um desses grupos quando eu somo todos os estudos inclusos na revisão. Esses risquinhos horizontais, normalmente eles estão alinhados com os estudos, que nesse caso aqui estão apresentados pelo primeiro autor, ano, e entre parênteses o subgrupo, quando um único estudo apresentava dois grupos. Além do risquinho, a gente tem também esse quadrado que vai no meio. Então aqui o que a gente tem? Cada quadradinho desse representa o local onde tem a média do efeito de cada estudo. Ou seja, se eu observar aqui esse primeiro quadradinho, isso é a média de diferença entre o grupo controle e o treino de força do primeiro estudo que está apresentado aqui. E esse risquinho é o início e o fim do intervalo de confiança 95%, ou seja, então se eu testar esse estudo 100 vezes, eu espero que 95 vezes o resultado caia dentro desse intervalo. Além disso, a gente tem o efeito sumarizado, que é representado pelo diamante. O efeito sumarizado, no centro dele eu tenho a média de todos os grupos juntos, ou seja, a diferença média padronizada, SMD, e nos cantinhos eu tenho um intervalo de confiança de 95%. Nesse caso aqui, como o diamante está em cima da linha central, que é o zero, eu observo que não houve diferença significante entre o grupo treino e o grupo controle. Poderia, por exemplo, a somatória desses estudos estar levando o nosso diamante mais para a direita, que ia mostrar para nós que o grupo controle aumentou mais o TNF-alfa do que o grupo treino, mas não foi o caso aqui. Outros dados são comumente apresentados nesses estudos, como esses mesmos dados que estão apresentados em forma de gráfico serem apresentados aqui em forma de tabela. Então eu tenho o efeito médio para cada estudo, o limite inferior, o LL de lower limit, e o limite superior do intervalo de confiança de 95%. E além disso, a gente também pode observar aqui o peso relativo. Nesse gráfico, os quadradinhos estão todos no mesmo tamanho, então a gente não caracterizou cada estudo, o peso deles de acordo com o tamanho do quadradinho, que pode acontecer também. Então, por exemplo, se eu tenho esse estudo aqui que seria o mais pesado, né, da Tomelleri 2017, eu tenho ele como mais pesado aqui, eu poderia apresentar ele com um quadradinho maior em relação aos outros. E aí o próprio software faz isso pra gente, né, não é manual. E assim eu posso visualizar, né, de forma mais ilustrativa esse peso dos estudos que está distribuído aqui. Para quem não sabe, numa meta-análise, cada estudo recebe um peso diferente,
Ou seja, esse estudo aqui, que é o mais pesado, ele vai ter uma contribuição maior para o efeito médio do que esse estudo aqui, que é o mais leve. E esse peso ele é baseado tanto na variância desse estudo como no tamanho amostral. Para finalizar o nosso forest plot, a gente tem essas variáveis complementares que normalmente são apresentadas. O tal squared, ou tal quadrado, ele nada mais é do que a variância verdadeira entre estudos. Então aqui, imagine que você tem o seu estudo original, que você costuma apresentar a medida de tendência central e a medida de dispersão, que seria média e desvio padrão, por exemplo. Na meta-análise, a gente poderia apresentar a mesma informação em efeito sumarizado, né, que aqui foi o 0.066, ou SMD, e o nosso desvio padrão da meta-análise seria esse tal squared, que é o 0,48, tá? O que vai falar da heterogeneidade. Então, essa aqui é a heterogeneidade verdadeira do nosso estudo. E os graus de liberdade que estão aqui, eles são a heterogeneidade esperada. Baseado nesses dois valores, a gente tem um teste de heterogeneidade que vai estar aqui no valor de P. Então, esse valor de P sendo zero, a gente sabe que a heterogeneidade é verdadeira, né? Ela é menor do que 0,05. O que indica que a gente deve fazer uma meta-análise com efeitos randomizados, como foi feita essa daqui. O I quadrado, que na verdade é o percentual de inconsistência entre estudos. É uma outra forma de medir a heterogeneidade entre estudos. Esse I quadrado bastante elevado sugere que eu posso fazer uma análise de subgrupo para esses estudos, porque eles são bastante diferentes entre eles, então pode ser que se eu comparar quais são as características que eles diferem, eu consigo entender por que um estudo encontrou um resultado e outro estudo encontrou outro. E aqui o teste do efeito geral Z é apenas um cálculo matemático que é necessário para eu chegar no valor de P. Então, em geral, quanto maior o valor de Z, mais é provável de ser significativo o valor de P. E aí esse aqui é do teste de hipótese mesmo, que vai falar se é significante a diferença entre o grupo treino e o grupo controle. Essa daqui é uma tabela de comparação de subgrupos. Notem que na primeira coluna à esquerda eu tenho vários tipos de subgrupo, com características da população estudada, características da intervenção e outras adaptações secundárias observadas no estudo, como redução de massa gorda ou manutenção. A coluna denominada K, ela se refere ao número de amostras que sofreram a intervenção. Então, não é exatamente o número de estudos, mas quantos grupos de intervenção tinham dentro de cada estudo e especificamente naquela categoria que foi comparada. Já na coluna do effect size, eu tenho o effect size médio de cada grupo, acompanhado do intervalo inferior-superior de confiança de 95%. Na coluna P, eu tenho o valor de significância do efeito para cada grupo investigado e na última coluna o P da diferença quando comparados esses dois grupos testados. Tomando como exemplo o status de saúde dos indivíduos, eu observo que os indivíduos saudáveis, eles tiveram uma redução significante do TNF-alfa com treino de força, enquanto indivíduos com condições específicas de saúde não. E esse P da diferença deles de 0,08 sugere uma tendência à diferença, mas não foi significante. O fluxograma nada mais é do que um diagrama de fluxo, onde eu mostro o número inicial de estudos lá no início, lá em cima, onde eu vejo 342 estudos na busca do Medline, e nas caixas de texto à direita eu vou observando quantos estudos foram excluídos e por quê. E nessas caixas de texto centrais, eu vou observando quantos foram ficando a cada tipo de avaliação até chegar no meu número final de estudos inclusos na meta-análise, que foi 13. O funnel plot é um gráfico utilizado para apresentar de forma ilustrativa o viés de publicação. O que é isso? O viés de publicação ele é a chance de ter um grande erro na nossa meta-análise
devido ao fato de terem mais publicações com resultados positivos, no caso aqui, benéficos do exercício, do que resultados negativos. Então, a gente realiza o funnel plot para tentar identificar se está bem distribuído, né, de forma simétrica, a quantidade de estudos que têm efeito positivo e negativo para cada faixa de erro padrão. Como a gente pode ver aqui, parece que está um pouquinho assimétrico, né? Mas, como é subjetivo, não tem como a gente concluir. Existem outros testes que o software oferecem de hipótese para dizer se foi ou não significante o risco de viés. Você realmente achou que eu seria capaz de tocar violão para você? Não ainda. Mas eu tô fazendo aula de violão e eu espero que logo James Blunt vai estar me convidando para dar um show com ele. Obrigada por assistir.